Quando a gente fala de inovação, a gente geralmente conecta com tecnologias ou o que desponta, né, de novidades que estão atreladas a esse setor, que traquitana nova está sendo colocada na rua. E eu acho que um ponto-chave aqui é falar um pouco de inovação através de mudança de perspectiva. Que a gente está vivendo uma evolução da percepção sonora. Então, cada vez mais, a gente está percebendo menos o nosso entorno, está escutando menos o nosso entorno. Há pouco tempo, como eu comentei, num bate-papo ali fora, a gente viveu aqui em São Paulo esse viés da poluição visual conectado ao advertising, à publicidade, né? Então, gerou uma certa preocupação das agências, mas o que se vê hoje é que todos sobreviveram e, ao mesmo tempo, as pessoas que vivem em São Paulo redescobriram a cidade em alguns pontos. E eu faço um paradoxo com a poluição sonora, né? Então, quando eu estou falando de sound thinkers, que é uma paixão que eu tenho, primeiramente, eu estou falando muito de que o ambiente que a gente vive hoje, ele é caótico no viés sonoro, em muitos aspectos. Então, quando a gente está falando de percepções sonoras e como elas geram impacto e afetam a gente tem que fazer um exercício primeiro da nossa atitude, né? Como que a gente, no nosso dia a dia, a gente acaba promovendo mais e mais ruídos. Como que a gente impacta através do som? Como que é o nosso ambiente do lar? Como que é a nossa faculdade? Como que é o nosso trabalho? Como que é o meu papel enquanto gestor de marca nesse sentido? A mudança de perspectiva que eu quero provocar, pelo menos da minha parte, acho que é um debate aqui que está acontecendo, existe uma certa esquizofrenia, né, um viés mais neurastênico de adquirir conteúdo, de adquirir conhecimento. E a provocação que eu faço é o quanto a gente está escutando, né, o quanto a gente está filtrando e separando o que realmente nos interessa e mais, colocando isso em prática. Tive a necessidade de criar alguma coisa nova, eu queria criar uma intervenção. Eu queria ter um contato a mais com a música, mas também gerar um impacto, fazer com que, de alguma forma, um trabalho de formiguinha mesmo, fazer com que talvez eu conseguisse fazer com a minha parte, que a cultura tivesse um acesso mais fácil a todo mundo. Foi quando eu tive uma ideia, não é nenhuma novidade, existem vários gringos que tocam baldes por aí, tem na Europa, acho que é muito mais comum. Eu, como baterista, enxerguei no balde uma forma de levar isso para a rua, atingir as pessoas na rua, quebrar a rotina das pessoas, de certa forma, e também passar uma mensagem que eu acho muito interessante, que a gente precisa de ferramentas para executar um trabalho, nem que seja o nosso próprio corpo, né, nossa própria mente. A gente precisa de ferramentas para executar, para materializar alguma coisa. E muitas vezes a gente tem uma ferramenta incrível na mão e se a gente não souber utilizar ou não souber como fazer, a gente não vai conseguir fazer nada. E se a gente, às vezes, tiver uma coisa simples e a gente souber moldar isso, a gente consegue fazer coisas incríveis, tipo, até mudar um cenário inteiro. Mas o que eu percebi fazendo essas intervenções urbanas, até com a banda, quando a gente tocava, é com que a forma que a música afeta a rotina das pessoas, diversas vezes. Eu não consigo contar quantas vezes já esperaram a gente terminar de tocar e fizeram questão de ir até a gente e falar, olha, hoje eu tive um dia ruim, um dia péssimo, cheio de problemas, e esses 5 minutos, 15 minutos que eu fiquei aqui ouvindo o som de vocês me fez esquecer, me fez me desconectou dos meus problemas, me trouxe outra energia para o dia, e eu estava indo para a faculdade, eu estava voltando do trabalho para casa, e diversas vezes. Não sou especialista, eu sou só um curioso em relação ao tema. Tem muito a ver com experiência para entender qual que é a relevância disso tudo para o dia a dia e como que a gente pode levar isso para as marcas. E vou trazer alguns conceitos básicos só para ilustrar um pouco o que significa a experiência do ponto de vista de memória. Quando a gente fala de memória, memória nada mais é do que um processo cognitivo de codificação, armazenamento
e recuperação de informações aqui na nossa mente. Existe praticamente 3 tipos de memória. Tem a memória sensorial, tem muito a ver com o que o corpo sente, está muito ligado com os nossos sentidos. Existe a memória de curto prazo, existe a memória de longo prazo. Qual que é a grande diferença entre elas? Basicamente, é uma evolução da outra. A memória sensorial tem muito a ver com o que você sente, você ouve, você enxerga, e basicamente ela é traduzida em memória visual, acústica ou semântica. A memória visual e semântica a gente está mais familiarizado, e principalmente com essa evolução que a gente vem vendo em relação a redes sociais, a nossa relação com o telefone, a nossa relação com as mídias, o nosso cérebro ele acabou ficando acostumado a isso. E existe um campo completamente, não vou falar completamente, mas bem virgem, bem fértil em relação ao que pode ser explorado, que é o campo acústico. Por que eu estou falando isso? A gente é bombardeado com um monte de informações no dia a dia, refrata praticamente 99%. O 1% que a gente retém, ela passa a fazer parte da nossa memória de curto prazo. E como que ela passa a fazer parte? É porque essa informação, de alguma forma, ela tem alguma importância para a gente. Fazendo um exemplo prático aqui, quase todo mundo tem uma canção ou uma playlist preferida ou uma banda preferida. E na hora que eu peço para cada um de vocês pensar nessa banda ou nessa música, vocês imediatamente começam a meio que lembrar da letra, meio que cantarolar silenciosamente e começa a trazer um monte de estímulo que te fez lembrar isso. Um cliente nos chama para colocar som dentro de uma loja que está abrindo aqui e fora do país também. E era uma loja de calçados. E foi bem interessante porque esse cliente diz assim, então eu sei que vocês são estrategistas de som, e eu pensei o seguinte, qual é a musiquinha que eu vou tocar nas minhas lojas? Aí eu pensei, falei, nossa, qual é a musiquinha? Vamos lá, música. Será que a resposta é música para a sua experiência de loja? E aí eu contei para ele uma experiência que eu tive com a minha mulher, com a minha esposa, lá no Sul, né, que eu sou do Sul, em Gramado, que é uma região calçadista, em que eu estava sentado, né, homens aguardando suas mulheres, né, lendo uma revista, coisa e tal. E daqui a pouco passa uma menina com um salto super fino. E ela diz assim, ela começa a caminhar, aquilo começa a reverberar pelo ambiente, o pé direito era alto. E ela diz, nossa, eu vou levar esse sapato. Olha, eu estou me sentindo mais magra e poderosa com esse sapato. Eu disse, cara, eu vou me apropriar dessa informação e vou levar para algum outro projeto. Na conversa com os arquitetos e com o próprio proprietário, eu trago na mesa a seguinte provocação. Imagina que, se você quer criar um ambiente prime, inclusive comentou que no final do ciclo quer, né, colocar champanhe e tudo mais para esse cliente. Imagina que aqui esse ambiente pode ser uma grande passarela e a gente pode fazer um estudo correlacionando um tipo de piso, seja uma pedra, seja madeira, enfim, para achar um som específico com o seu salto. Feito isso, a gente começa a trabalhar o pé direito da loja para calcular exatamente o tempo de reverberação, que é delay. E aí, dito isso, eu falo, no momento que essa menina vai sentar, né, e já degustou o sapato, já curtiu o ambiente, aí sim ela pode perceber que a música está presente, se é que vai ter música. A gente trabalhou basicamente com 2 pilares que a gente leva para todos os projetos, que é estética e atitude. E a estética, geralmente as marcas elas batem muito nisso, né, que é esse viés de qual é a cor da minha marca, como funciona o meu logo, como que vai funcionar a roupa dos meus funcionários ou das minhas equipes de trabalho. E o outro campo que a gente encara como comportamento ou atitude é muito disso, né, da atitude da marca em saber escutar, em saber entender como que, na hora de construir a sua comunicação, ela vai realmente ouvir, né, o que as pessoas, o que esses nichos culturais estão dizendo. E essa manifestação e essa coragem também que o Bruno teve, né, de sair desse complexo mundo de escolhas que a gente vive, né? Então, é engenheiro e tem todo esse campo semântico envolvido também, né, dos pais querendo que tu vire algo e tudo mais. Daqui a pouco tu seta para uma coisa que eu fiquei encantado, tocar balde. Eu confesso que eu não entendi, ele falou, a gente se conheceu e eu toco balde. Nossa, eu juro que eu pensei uma expressão única, tipo, toco balde, sabe? Alguma coisa meio... E depois eu fui entender que literalmente, ele toca balde e é incrível, toca muito bem, inclusive.
Eu queria provocar um pouco para a gente seguir num desfecho, né? De como que vocês enxergam essa mudança de percepção, né? E de que forma o som, né? Ele pode... Isso que tu comentou, que é interessantíssimo, ou seja, né, a conexão com o que eu disse no início, de muita coisa que a gente está vivendo e pouca coisa que a gente acaba guardando. E eu estava fazendo uma retrospectiva em relação a um tema que ele está muito em pauta já faz 2 anos, que é o tal do User Experience, que foi bastante abordado aqui. User Experience, Customer Experience, entre outras coisas. Tem muito a ver com a experiência do cara na hora que ele vai executar tal coisa. Usar um site, fazer uma compra, realizar contratar um serviço, entre outras coisas. E o que eu percebo é que, por mais que a gente fale, putz, isso tem muito a ver com inovação, tem muito a ver com pensamento futuro, tem muito a ver com o que a gente está imaginando de próximos passos, ainda está muito vinculado ao modelo tradicional de você fazer algum tipo de análise, que é muito imagético, que é muito imagem, que é muito 2D, que é muito foto. Talvez um audiovisual, mas sendo o áudio muito papel de coadjuvante e não de protagonista no negócio. Às vezes, a nossa entrega está muito em razão de qualificar a escuta dessas pessoas. E isso é som, né? Então, existe essa propagação, né, de propagar ideias, propagar sons. E a mudança aqui de perspectiva que eu gostaria de trazer, que a gente está trazendo um pouco, ok, mas som também é receber, né? Introjetar aquilo, né? Isso que o Motti falou super bem, que é daquilo que eu introjeto, eu seto o que tem a ver com os meus anseios, né? E coloco isso em prática. E acho que aqui tem essa miopia de, por mais que às vezes a gente está falando... Surdez, tem essa surdez? Tem uma surdez, né? Melhor, porque muito do que a gente percebe das marcas tem dissonância. Tem dissonância entre o que eu quero provocar e o que eu faço na prática. Eu acho que essa ideia de repensar, né, um objeto que é feito para transporte, sei lá, pode ser utilizado para várias coisas. Eu utilizo um balde até como um banquinho. Tipo, nunca tinha pensado usar um balde como banquinho. Dá para sentar também, dá para fazer várias coisas. Enfim, é incrível. Até porque quando às vezes a gente chega em um show e os caras não conhecem o trabalho nem nada, eles olham um cara com uma pilha de balde e falam, tá, mas... Ou não botam fé, ou falam, nossa, o que vai acontecer aqui, né? E aí quando os caras escutam, vê que soa como um tambor grave, quando o pessoal escuta o nosso disco no Spotify, sei lá, compra o disco e escuta, e escuta aquele som e fala, nossa, isso é um balde mesmo? Tipo, ou você gravou com uma bateria, ou tipo, você sampleou, o que é um sample, o que é... Então, essa mudança, essa quebra de conceitos e que você consegue repensar coisas e até utilizar coisas que já foram inventadas para outros fins, né? Mas é só essa quebra de ideia, tipo, tá, existe bateria, existe um estudo, existe marcas, mas você pode reinventar. Assim, quando eu pensei em tocar os baldes, eu tive que criar minha forma de tocar, eu tive que buscar as sonoridades, eu tive que reinventar, tive que criar técnicas novas, né? Repensar. Às vezes falar a mesma coisa, só que uma língua diferente. Tive que inventar uma língua, né? Criar. Então, obrigado, gente, pela escuta, né? Turma, brigadão. Obrigado. Queria só fazer um convite para vocês, que é um exercício que o Paulo já tinha proposto, escutar menos, ouvir mais.